Sabe aquela história que se alguém te contar, você não acredita? Pois é, hoje eu vou contar 3 histórias que parecem mentira, mas são verdade. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração e curiosidades, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. E vamos para a primeira história. No final de 2016, a Nintendo lançou seu famoso videogame Nintendo Wii. Quem lembra desse? E o videogame foi um verdadeiro sucesso. Todo mundo queria o tal do Nintendo Wii. As pessoas estavam se aglomerando lá na porta das lojas para comprar o videogame. E aí uma rádio em Sacramento, na Califórnia, conseguiu o tal do Nintendo Wii e resolveu fazer uma competição para ver quem ia ganhar esse Nintendo Wii. O nome da competição, se a gente traduzir para o português, é literalmente segure o seu xixi por um Nintendo Wii. As regras da competição eram simples. Os participantes iam ter que beber uma certa quantidade de água em um certo período de tempo. E aí, segurar o xixi. O último participante que conseguisse segurar o xixi e não ir no banheiro ia ganhar o videogame. E aí, na semana anterior, a rádio começou a promover a competição pra caramba, né? E o que aconteceu? Muita gente começou a ligar pra rádio preocupado com essa competição. Porque se você bebe muita água em um pouco espaço, né, um curto período, pode ser fatal. Mas os DJs da rádio levavam meio que na brincadeira, assim, sabe? Ai, não, nada a ver, todo mundo assinou um termo de responsabilidade, todo mundo tá ciente. Foi meio que por essa linha, assim. E aí, em 12 de janeiro de 2017, 18 participantes foram apresentados aos DJs da rádio para começar a competição. Todos assinaram um termo de responsabilidade, mas um dos participantes percebeu que não falava nada sobre a saúde, era mais sobre publicidade, imagem, essas coisas. Uma das participantes era Jennifer Strange, de 28 anos, e ela era mãe de 3. E como toda mãe sabe, a gente faz tudo pelos filhos, né? Eu tenho 2 filhos, então a gente faz mesmo. Ela queria muito ganhar o videogame para dar para os filhos. Então, às 6h45 da manhã, todos os participantes já estavam na rádio e a competição começou. Cada um tinha que beber um copo de 250 ml, mais ou menos, de água a cada 15 minutos. E aí o último que conseguisse resistir, não ir no banheiro, segurar o xixi, ia ganhar o videogame. Depois de mais ou menos uns 5 copos, isso já eram umas 8 da manhã, assim, vários participantes já tinham saído e os funcionários da rádio acharam que isso ia demorar muito. Então eles resolveram aumentar a quantidade de água para ver se a competição andava mais rápido. Depois de várias horas nessa, bebendo água, todos os participantes já tinham desistido, menos 2 mulheres. E uma delas era a Jennifer. Numa dessas vezes que elas entraram no ar, a Jennifer começou a falar que estava sentindo até muita dor na barriga. E um dos DJs da rádio até brincou, falou assim: nossa, sua barriga tá super estufada, parece que você tá grávida. Mas todo mundo meio que levou tudo isso na brincadeira, né? Porque, claro, ela tá bebendo tanta água, a barriga tá estufada mesmo. E logo depois dessa brincadeira com a barriga que tava estufada, uma enfermeira conseguiu ligar na rádio e falar que o que eles estavam fazendo era muito errado e que alguém ia acabar morrendo por intoxicação por água. Quem já ouviu essa? A intoxicação por água acontece quando alguém bebe muita água em pouco espaço de tempo e acaba diluindo o sangue, causando um desequilíbrio interno, pode causar um inchaço no cérebro e a pessoa até morrer. Mas os DJs da rádio, os funcionários, todo mundo levou na brincadeira. O cara até falou assim: tem alguém morrendo aí, sabe? Ninguém levou muito a sério isso. Assim, deveria ter levado, obviamente, uma enfermeira tá ligando. Mas como tava tudo muito ali na brincadeira, tava todo mundo rindo, ficou por isso mesmo. E toda essa disputa, toda essa competição chegou a tal ponto, gente, que elas chegaram a vomitar várias vezes e a rádio continuou com a competição. Assim, loucura, né? Foi quando finalmente a Jennifer não aguentava mais, ela estava morrendo de dor, ela resolveu desistir da competição e aí a sua adversária levou o videogame para casa. Por ter ficado em segundo lugar, coitada da Jennifer, que já estava toda inchada, cheia de dor, acabou levando para casa um prêmio de consolação e foi o ingresso para o show do Justin Timberlake. Depois que ela saiu da rádio, entrou no carro,
pegou o carro, foi dirigir de volta para casa. Ela começou a sentir uma dor de cabeça insuportável. Ela teve que até parar do lado porque ela não estava aguentando, começou a chorar. Nesse meio tempo que ela estava muito nervosa, com dor de cabeça, chorando, ela ligou para uma amiga e falou: olha, eu tô passando muito mal, eu não sei o que é, eu acabei de sair daqui da rádio, eu não sei o que eu faço. A amiga falou para ela: Jennifer, corre direto para casa e deita, descansa para ver se você consegue se recuperar. Mas a amiga ficou muito preocupada do jeito que a Jennifer falou. Então ela falou: vou fazer o seguinte, vou ligar para a mãe da Jennifer e pedir que ela vá até a casa da Jennifer, checar como ela tá. A mãe entrou no carro e foi direto para casa da filha, obviamente. Quando a mãe chegou na casa da Jennifer, encontrou ela caída no chão do banheiro, já sem vida, por intoxicação por água. Para terminar essa história, a família da Jennifer acabou processando a rádio e ganhou 16 bilhões de dólares de indenização. Essa história mostra que às vezes a gente acha que conhece alguém super bem e na verdade a gente não conhece não. Em 1974, Jean-Claude Roman entrou na faculdade de medicina em Lyon, na França. Jean-Claude era um excelente aluno, tinha sempre notas boas, sempre comparecia às aulas, era um aluno exemplar mesmo. Em 1980 ele se casou com a namorada de longa data que ele tinha e pouco tempo depois eles já tiveram 2 filhos. Em 1983 ele finalmente se formou e conseguiu um emprego como pesquisador na OMS, a Organização Mundial da Saúde, em Geneva, na Suíça. O foco de pesquisa do departamento dele era conseguir novos medicamentos para arteriosclerose, uma doença que dá no sistema circulatório. A sua esposa era sempre muito orgulhosa do marido, porque ela achava o máximo que ele era pesquisador da OMS. Ela sempre falava para as pessoas que ele era um daqueles super experts que trabalhava naqueles laboratórios super tecnológicos, sabe? Que ele que ajudava a criar esses novos remédios para o mundo inteiro. E aí, para qualquer um que vê uma história dessa, fala assim: gente, isso aí é uma vida perfeita, né? Todo mundo invejava isso. Mas como vocês vão ver, às vezes as aparências enganam. Numa segunda-feira de manhã, no dia 11 de janeiro de 1993, um dos melhores amigos do Jean-Claude recebeu uma ligação com uma notícia horrorosa que eu acho que ninguém quer receber. Na noite anterior, o boiler da casa do Jean-Claude pegou fogo e acabou incendiando a casa inteira, matando a esposa e os 2 filhos. O Jean-Claude quase morreu junto, mas os bombeiros chegaram a tempo, conseguiram resgatar ele da casa e ele foi levado às pressas para o hospital. O estado de saúde dele era gravíssimo e ele acabou ficando em coma. Jean-Claude e Luc, que era o nome do melhor amigo dele, já eram amigos há mais de 20 anos. Eles tinham uma relação super próxima, a família era muito amiga, os filhos eram muito amigos e eles cresceram juntos e, além de tudo, os 2 eram médicos. O Luc, obviamente, ficou muito triste com essa situação, ficou arrasado com essa notícia, que afinal era o seu melhor amigo, né? Mas aí o que aconteceu? O Luc foi até o hospital visitar o Jean-Claude, que estava em coma, né? E quando ele chegou na ala do hospital que estava o Jean-Claude, ele viu 2 policiais na porta do quarto do Jean-Claude. Ele não entendeu nada, ele foi falar com os policiais, falou: olha, eu sou amigo dele há mais de 20 anos, né? A gente tem uma relação muito próxima, o que tá acontecendo? E aí, os policiais puxaram o Luc para uma salinha mais reservada ali do hospital e começaram a explicar o que tinha acontecido e quem na verdade era o Jean-Claude. Os policiais começaram contando que todo aquele incêndio na casa do Jean-Claude, na verdade, não foi acidental. O Luc ficou em estado de choque. Gente, imagina, um amigo seu de 20 anos, você descobre que o incêndio na casa não foi acidental. O que você ia pensar? Mas ele ia ficar muito mais em choque. Muito mais. Os policiais contaram que o Jean-Claude, na verdade, não era nem médico. Ele entrou realmente para a faculdade de medicina nos anos 70, mas ele não terminou a faculdade. Ele nem apareceu para as provas finais do primeiro ano de curso. Só que sem essas provas, ele não ia conseguir passar para o próximo período. Então a faculdade fez o quê? Permitiu que ele refizesse o período e aí fizesse as provas no final do ano, e o Jean-Claude aceitou. Só que ele fez
o mesmo período da faculdade por 12 anos. Olha a maluquice. Ele nunca passou do primeiro período. Durante esse tempo todo ele falava para os familiares, para os amigos que estava tudo ok, que ele estava passando na faculdade, que ele ia se formar logo mais. Então depois desses 12 anos, fazendo esse mesmo período, ele um dia finalmente falou: olha gente, me formei, tá tudo ok, sou médico. Quanto ao super emprego dele na OMS, o que ele fazia? Ele saía de manhã, ia trabalhar, só que ele não trabalhava, ele chegava até a fronteira ali de Geneva, às vezes ele até chegava até o prédio da OMS e ficava ali perambulando por ali, às vezes entrava no prédio da OMS, ficava pegando panfleto, sabe? Enrolando até a hora dele sair do trabalho e voltar para casa. Ele fez isso por 20 anos. Quando eventualmente ele falava que tinha alguma viagem de trabalho que ele tinha que fazer, o que ele fazia? Ele ia viajar, ficava naqueles hotéisinhos baratos de beira de estrada, sabe? Ficava ali. Aí às vezes ele comprava um presente para as crianças, uma lembrancinha para a esposa e voltava como se tivesse ido viajar a trabalho. Aí vem a pergunta: como é que ele conseguia bancar essa vida toda se ele não trabalhava? Na verdade, ele estava vivendo de um dinheiro, da venda de um apartamento que a família tinha dado a ele quando ele estava na época da faculdade na França. E ele estava vivendo disso. Mas, claro que esse dinheiro não durou muito, né? Então, o que ele fez? Ele começou a convencer os familiares, amigos, a dar dinheiro para ele para investir. Obviamente, como ele tinha essa imagem de bom moço, essa boa reputação, médico, né, pesquisador da OMS, todo mundo acreditava e entregavam todas as suas economias na mão do Jean-Claude. Mas lá para 1992, uma das vítimas desse golpe dele começou a pedir o dinheiro de volta. E o Jean-Claude sempre enrolava, dava desculpa, falava que não tinha agora, mas que ia conseguir. Foi aí que uma dessas pessoas resolveu pesquisar sobre o Jean-Claude e as mentiras começaram a aparecer. Eles descobriram que o nome do Jean-Claude não estava nem na lista de funcionários da OMS. No começo de 1993, ele começou a perceber que a qualquer momento ele ia ser desmascarado e que a vida dele toda era uma farsa. Ele estava vivendo essa farsa por 20 anos. Gente, como é que consegue? Toda a família dele, os amigos, todo mundo do círculo dele achava que ele era esse médico super bem sucedido. E ele não ia querer atravessar isso e passar por essa vergonha. Então, o que ele resolve fazer nessa situação? Ele entra no carro, ele dirige até a casa dos pais e ele mata o pai, a mãe e até o cachorro dos pais. Como se não fosse suficiente ele ter feito isso, ele faz o quê? Ele volta para casa dele, mata a esposa, mata os filhos e tenta se matar tomando remédio, para ver se ele consegue ter uma overdose e nisso ele taca fogo na casa. Mas não era para ele morrer não, porque os bombeiros chegaram a tempo, conseguiram tirar ele da casa antes dele morrer e levar ele para o hospital. E aí foi aquela história, ele ficou em coma por aquele período, só que assim que ele saiu do coma, ele foi levado direto para a delegacia, onde ele confessou o crime dele. Em 1996, ele foi condenado à prisão perpétua por homicídio. Porém, em 2019, ele saiu da cadeia em liberdade condicional. Bom, essa história mostra que o amor de um pai para um filho pode ultrapassar qualquer barreira e muito além do que a gente consegue imaginar. Em janeiro de 2015, no Texas, nos Estados Unidos, George Pickering III, de 27 anos, sofreu um derrame fortíssimo e foi internado no hospital. E os médicos tentaram tudo que podiam, mas infelizmente eles tiveram que dar a notícia para a família que ninguém quer ouvir. Como resultado desse derrame, ele teve uma morte cerebral. E ele só estava vivo graças às máquinas que estavam ligadas e mantendo ele vivo. Os médicos falaram que o quadro já era irreversível e não tinha mais nada que pudesse ser feito. Eles aconselharam o desligamento dos aparelhos, porque não tinha o que fazer mais. Como vocês podem imaginar, a família ficou arrasada, né? Qualquer um ficaria arrasado com uma notícia dessa, vindo de alguém, né? Um membro da sua família. Mas quem ficou pior com essa notícia foi o pai do George. Ele ficou assim, acabado, sem chão, porque é um pai com filho, né?
Ele não sabia mais o que fazer, ele ficou muito mal com essa notícia, obviamente, né? Então o pai, recebendo essa notícia que o filho teve essa morte cerebral, ele ficou sem chão e a própria esposa dele sugeriu que ele fosse dar uma volta, tomasse um ar, porque ele estava muito descontrolado. E ele saiu do hospital, foi lá pra fora, resolveu tomar um ar e tentar se acalmar para ver como que ele ia conseguir lidar com essa situação. E aí, nessa ausência do pai, a mãe e o irmão do George resolveram autorizar esse desligamento das máquinas sem falar com o pai. Como é de costume numa situações assim, tudo acontece muito rápido. Então o hospital começou a tentar ligar para as pessoas que iriam receber esses órgãos do George para ver se conseguiam fazer os arranjos a tempo. E nisso, a mãe e o irmão do George começaram a fazer os acertos funerários. E aí, nesse período que a mãe e o irmão começaram a tentar fazer esses arranjos funerários, autorizaram o desligamento dos aparelhos, o pai do George voltou pro hospital. E aí, quando ele soube que eles autorizaram, ele ficou maluco de raiva, obviamente, né? Qualquer um ficaria. Ele começou a gritar no hospital, saiu falando com todo mundo que ele não aceitava, que isso estava errado. Ele se recusava a acreditar que o filho estava morto e ele só queria ter mais uma chance de ver o filho vivo. O que o pai do George queria, na verdade, era que todo mundo esperasse mais um pouco, porque como o derrame, tudo que aconteceu foi muito rápido, apesar dos médicos falarem que era um quadro irreversível, ele queria que todo mundo esperasse mais um pouco para ver se de repente ele conseguisse ter uma resposta do George. E que se de repente ele ficasse mais tempo ligado ali nas máquinas, ele conseguisse essa chance para se recuperar. E aí sua esposa e seu outro filho tentaram acalmar ele, falando: pai, não tem mais como fazer, já tá irreversível. E ele não aceitava. Ele saiu correndo no corredor, tentando achar os médicos e pedindo, pelo amor de Deus, que esperassem mais um pouco, porque ele ainda acreditava que o George ainda pudesse retornar à consciência. Mas os médicos, nessa situação toda, tentavam explicar para ele que não tinha mais o que fazer, que realmente o quadro já estava irreversível. E quanto mais tempo eles demorassem com esse trâmite todo de desligar as máquinas, o máximo que ia acontecer era prejudicar quem ia receber esses órgãos do George. E aí o que aconteceu? O pai ficou desolado. Ele saiu sem chão, saiu pelo hospital desolado, acabado. Ele resolveu voltar para o quarto do George, se debruçou na cama dele e ficou: pelo amor de Deus, meu filho, dá algum sinal de vida, mostra para mim que você tá vivo. Mas o George, nada. E aí os médicos entraram no quarto e falaram: olha, não tem mais jeito, a gente tem que começar esse desligamento das máquinas, né? E o pai do George saiu de lá arrasado, não queria falar com ninguém, empurrou a mãe, empurrou o filho, saiu correndo e foi até o carro dele, que estava no estacionamento do hospital. E aí o que ele fez? Ele pegou uma arma que ele tinha no porta-luva do carro e saiu correndo de volta pro hospital. Aí ele me entra no hospital com a arma e ameaça todos os médicos, enfermeiros, ameaçou todo mundo, apontou a arma para todo mundo e mandou que todo mundo saísse do quarto do George para ele poder ficar ali dentro com o filho. Olha onde é que vai dar isso. E aí o que o pai dele fez? Ficou lá, horas e horas em cima ali do filho, de mão dada e com a arma apontada na porta, apontada para os médicos, enfermeiros e todo mundo ali do lado de fora, naquele estresse, né? E a todo momento o pai do George olhava com aquela esperança que o filho ia reagir, mas nada. Ele não dava um sinal de vida. E aí, depois de horas e horas e horas nesse drama, a equipe médica, todo mundo do hospital falou: não tem mais jeito, a gente vai ter que chamar a polícia. E aí foi acionada a SWAT, que é a tropa de elite americana, para resolver a situação. E aí o que acontece? A SWAT chega no hospital e eles começam a tentar fazer uma negociação com o pai. Olha só, não é assim e tal, vamos lá. E nisso eles estão se preparando para invadir o quarto, porque ele tá colocando em risco ali muita gente, né? Com a arma, ele pode vir a matar ou ferir outras pessoas. Mas o pai do George não tava afim de fazer acordo nenhum, ele só queria que mantivessem o filho dele vivo. E aí, nesse momento, a SWAT chutou a porta e entrou no quarto. E aí, nesse pouco tempo que ele teve, ele tava segurando a mão do George muito forte. Quando a SWAT entrou, ele sentiu o George apertar a mão dele.
E aí ele entrou em desespero, porque aquela situação toda, a polícia jogando ele no chão, tentando algemar, e ele começou a gritar. Ele tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. Imagina o desespero, gente. E aí o que o pai fez? Ele, sabendo que o filho apertou a mão dele, ele jogou a arma fora e começou a falar com todo mundo, ele tá vivo, olha lá, olha lá, olha lá. E nessa bagunça toda que estava acontecendo ali, os policiais algemando ele, e ele gritando com a equipe médica, os médicos vieram, escutaram o que ele estava falando, porque imagina, tava todo mundo super nervoso, né? Qualquer um estaria. Os médicos viraram para olhar o George, e o George estava de olhos abertos, mexendo as mãos, fazendo contato visual, como assim, nada tivesse acontecido. Gente, olha que doideira isso. Conclusão da história. O George se recuperou, ele não teve uma sequela e ele vive uma vida completamente normal. Depois desse bafafá todo, os médicos, na verdade, foram falar que se não tivesse sido o pai tentando manter essas horas todas o George vivo nos aparelhos, ele provavelmente ia ter morrido. E o pai do George acabou pegando 10 meses de prisão pela invasão com a arma de fogo e a ameaça à equipe médica, mas toda a comunidade e as pessoas que souberam da história acharam que valeu a pena ele ter pego pelo menos só 10 meses de prisão pela vida do filho. Então acabou dando certo, de alguma maneira. Então é isso, pessoal. Esses foram os vídeos de hoje. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E esse foi o nosso primeiro vídeo. Esse canal é meu e do meu marido, Matheus, ele fica mais na produção, mas ele também vai aparecer aqui, porque eu não vou ficar aqui sozinha não. A gente vai postar 2 vezes na semana e eu te vejo no próximo. Falou!